pessoal, eu tô aqui, mais uma vez, nesse Pod Flávia, jogando um Pod Flávia aqui nos meninos, pra gente falar de um tema importantíssimo que é saúde mental. Especialmente saúde mental voltada para as mulheres vítimas de violência. Então aqui nós temos 3 mulheres empoderadas tratando de um tema que eu acho que é bastante sensível na sociedade que a gente vive hoje. Minas Gerais é o estado com o maior número de feminicídios e a gente sabe que os casos de feminicídio são precedidos de casos de violência. Tratar a autonomia da mulher, tratar a autoestima da mulher, a independência financeira, isso tudo requer muito esforço em relação à saúde mental. O que vocês acham? Vou apresentar agora para vocês as pessoas que vão conversar conosco no nosso podcast de hoje. Camila Duarte é psicanalista, já escreveu livros sobre saúde mental, até a Júlia, minha filha, gente, outro dia eu tava lá dando uma papirada no livro da Camila, eu achei super bacana. E a Jennifer Moraes, que é terapeuta e apaixonada pela psicologia, que é uma área, né, Jennifer, sensível aí quando se fala em saúde mental. Então, Camila, se apresente aí para o nosso público pra gente entender um pouco mais sobre a Camila. Quem é a Camila? Então, gente, a Camila é também uma apaixonada por saúde mental. Não vou nem dizer especificamente por isso ou por aquilo, mas por promover saúde mental, né? Não foi à toa que eu escrevi esse livro, pensando aí para além do nosso papel enquanto terapeuta, mas um papel social também, né? De promover mesmo a saúde mental. Flávia, você falou sobre a questão das mulheres, né, o número alto de feminicídio em Minas Gerais, e eu fiquei pensando sobre a violência psicológica. Então, é de muita importância que a gente faça esse trabalho de conscientização, né, das mulheres entenderem o que é classificado e qualificado como violência psicológica. E às vezes são falas... Muitas mulheres sequer se dão conta de que são vítimas de violência. Exatamente. Elas vão entender isso apenas quando esse relacionamento já chega numa situação extrema, né? Exatamente. Às vezes são falas sutis, né, que vão caminhando para isso. Jennifer, e quem é a Jennifer aí, para o pessoal conhecer você um pouco melhor? Bom, eu, como você disse, né, sou apaixonada aí pela psicologia, então tudo que envolve promoção da saúde mental, né, bem-estar, ainda mais no contexto, né, que nós estamos hoje aí de ansiedade, de estresse, de muita correria. Então, eu estudo, né, gosto muito da psicanálise, né, para ter ferramentas aí para a gente conseguir auxiliar as pessoas nesse momento aí pós-pandêmico, né, no momento aí de tanto adoecimento psíquico. A primeira coisa que a gente já pode levantar é que a saúde mental no Brasil ela é negligenciada por diversos fatores, né? O preconceito é um deles. Sim. Né? Então, quando a gente fala assim, olha, uma mulher está em depressão, aí as pessoas já preferem achar que ela é problemática, histérica, não tem homem, não tem autoestima. Então, a gente já tem aí... Inclusive, quando você fala isso, não tem homem, né? Muitas vezes, não só isso, mas várias outras falas aparecem, né? Mas é falta de homem, é falta de tudo, é falta de homem, é falta de fé, é falta de Deus. E quando, na verdade, é um problema de saúde como qualquer outro problema. Eu já tive um câncer, por exemplo, mas a minha doença não foi mais grave, por exemplo, do que pessoas que perdem, às vezes, a vida por uma depressão. Então, a depressão mais severa, ela pode levar aí a quadros de a pessoa, às vezes, perder a vida. Não apenas por uma questão de esse tipo de doença poder tangenciar aí o suicídio, mas também porque as pessoas adoecem fisicamente em função da depressão, né? E eu sempre falo, é muito importante que as pessoas se preocupem e busquem atendimento, né? Antes de chegar no extremo, né? Igual eu sempre falo, gente, todo mundo vai no cardiologista para prevenir um ataque cardíaco. Não, a maioria das pessoas não esperam que o ataque cardíaco aconteça. Então, esse movimento também tem que acontecer com a saúde mental. Pra acontecer isso, a gente tem que romper com uma palavrinha chamada preconceito. Se você falar que foi um psiquiatra, a pessoa já olha pra você doido. Diferente. Já fui a psiquiatra, graças a Deus, já fui psicólogo, já fiz terapia há muito tempo, faço, né? Eu acho que
exatamente como você falou, é preventivo. Isso. A gente precisa tratar das nossas dores exatamente para evitar que ela, né, acabe superando ali as nossas forças e nos coloque numa situação maior de fragilidade, de vulnerabilidade. Inclusive, se a gente pensar, né, eu brinco que todo mundo precisa de terapia. Eu não tô falando isso, sei que eu sou suspeita. Quer terapeuta? Mas, não, eu também, todo mundo precisa aprender português e não é porque eu sou professora de inglês, é importante mesmo. Exatamente. E aí, se a gente pensar a nível existencial, não é só, estou com sintomas X, Y, Z, mas ali você tem o seu momento de fala, o seu espaço de fala, você tem acolhimento e você se desenvolve enquanto ser humano, né? Então, não é só a nível preventivo, é uma qualidade de vida, né? É uma palavrinha muito utilizada, às vezes fica parecendo até clichê, mas é autocuidado. Sim. Né? O autocuidado tá em alta, gente. Foi até tema de redação em São Paulo. É mesmo, Autocuidado no ambiente de trabalho. Acho que, assim, é lógico que o autocuidado ele envolve não apenas o trabalho, mas a vida pessoal. Sim. Mas as pessoas hoje, por exemplo, também esse estresse do trabalho, a pressão do trabalho, muitas vezes coloca a pessoa numa situação de competição exagerada, né, de resultados, isso, que muitas vezes acabam esgotando aí a saúde mental. E no caso da mulher até um pouco mais, né? Sim. Porque a gente é obrigada a seguir diversos padrões. A gente tem que ser bem sucedida no trabalho, mas tem que ser ótima mãe. Né? Se não tiver filho, já tá com problema. Se não casou, nossa senhora. Então, nós temos várias questões aí que são mais complicadas, porque a sociedade impôs à mulher determinados padrões e esses padrões previamente impostos acabam nos trazendo muitas vezes sofrimento, né? Sim. Padrão estético também, tá? Eu brinco muito assim, raramente eu tô com a unha feita. Hoje eu estou. Hoje eu estou. Assim. Então, raramente. E aí de vez em quando eu vejo nos comentários, nossa professora, não tá com a unha feita? Eu falo, gente, não é a minha prioridade. E as pessoas podem entender isso às vezes como uma falta de cuidado ou falta de autocuidado. Não, minha prioridade é ir, por exemplo, no psicólogo. Se eu tiver um tempo livre, aquilo faz mais falta do que, de repente, cuidar das unhas. E porque isso não me gera sofrimento. E entendo e respeito, por exemplo, uma mulher que precisa, de repente, de estar com as unhas maravilhindas para se sentir um pouco mais confortável. Porque isso varia muito, né? Sim, é muito individual, né? E quando você falou isso, eu fiquei pensando, eu também sou dessas. Eu vou uma vez ao mês, ainda bem que é de jogo que dura o mês inteiro. Mas é exatamente isso, né? Da gente pensar o que traz esse bem-estar pra gente, né? E a questão estética, ela sempre fica à frente na sociedade. Porque a mulher precisa fazer isso, fazer aquilo. Mas e o bem-estar em si? Igual eu penso muito a questão do exercício físico. Muito se fala da importância de fazer, mas se você parar para analisar, a maioria das vezes as pessoas não fazem por saúde, fazem por estético. E aí é mais uma competitividade. Exatamente. Aí o que era para ser bom, sim, a gente chega de uma forma. Caso. Eu vou na academia, mas fulana tem um corpo assim, eu não consigo atingir. Exatamente. Então, um ambiente de cuidado vira um ambiente competitivo. Exatamente. Essa competição, gente, eu acho que ela acaba com a vida das pessoas. Sim. É claro que a gente sabe que o universo, de certa maneira, promove isso. Mas nós podemos, dentro de uma viabilidade de saúde mental, entender que a única competição que a gente tem que travar é em relação à própria pessoa, né? A nós mesmos. No sentido de poder avançar como ser humano, né? Sim. Como é que é aquela frase do Freud? Ele fala que a única pessoa que a gente deve se comparar é com nós mesmos no passado. É uma evolução. E é isso. Eu busco muito isso. Eu acho que é importante. E quando você fala, né, da gente trazer isso, construir isso na nossa vida, a gente só consegue mesmo através do autoconhecimento, né? Quando a pessoa se aceita, você desenvolve autoaceitação, você vai escolher o que é bom pra você. Autonomia, capacidade de terminar um relacionamento abusivo, de entender que a gente dá conta de se manter, gente, apesar das dificuldades, pode ter certeza de que você vai conseguir um trabalho, você vai conseguir se sustentar, que essa falta de amparo, ela é passageira, né?
Desde que a pessoa busque ajuda também. Sim, com certeza. Vocês desenvolveram um projeto de saúde mental e eu adoro projetos, gente. Eu sou voluntária, então, assim, de carteirinha, e acho que o terceiro setor ele faz toda a diferença numa sociedade como a brasileira. Porque a gente sabe que tanto no aparato do SUS a saúde mental não encontra o espaço que deveria, nos CAPs, né, nos centros de atendimento, muito escasso, e nos últimos anos ainda a gente teve cortes de verbas nesses segmentos especificamente. Então a gente sabe assim, a saúde mental ela evoluiu em conceito dentro do nosso país, mas na assistência ainda não é real, né? Então assim, o conceito eu acho que já melhorou muito, porque antes a gente tinha, obviamente, um serviço de saúde mental que era de exclusão, pega a pessoa e coloca dentro de um manicômio. Hoje nós já progredimos muito, porque a gente sabe que não é isso que promove saúde mental. Eu acho importantíssimo a gente levantar isso também. Muito bem lembrado. Porque não é isso que promove saúde mental, é o acolhimento. Né? Então a família precisa estar envolvida num processo das várias possibilidades de um quadro de problema mental, né? Porque a gente fala de ansiedade, depressão, mas a gente tem outras síndromes que podem acometer o indivíduo ao longo da vida, e elas são tratáveis, muitas são tratáveis. Então eu acho que assim, as que não são tratáveis a gente consegue tratar o sintoma e a pessoa consegue evoluir muito bem, isso, estabilizar. Hoje medicamentos, o aparato do psiquiatra, do psicólogo, da psicanálise. Então a gente tem muitas opções, da terapia ocupacional, né? A gente tem as equipes multi, eu acho que elas promovem isso, essas multidisciplinares, elas promovem muito isso. Mas a gente sabe que, infelizmente, o acesso é precário. Então, na rede do SUS, pode esquecer, poucas são as pessoas que conseguem, de fato, por meio dos CAPs, ter esse atendimento considerando demanda. E quando a gente vai para a esfera privada, os planos de saúde também oferecem aí uma precariedade no atendimento da saúde mental. A consulta só pode durar... Exatamente. Consulta só pode durar tantos minutos, só pode ter tantos atendimentos. Com tanta frequência. Com tanta frequência. Então, essas restrições, elas impõem uma limitação muito grande ao desenvolvimento daquele paciente, daquela pessoa que precisa de ajuda, né? Então, a saúde mental hoje no Brasil está ali apenas acessível às pessoas que têm grande poder aquisitivo. Eu falo que até a classe média, que às vezes trabalha muito, um plano de saúde, ela muitas vezes não vai ter acesso à promoção integral dessa saúde, porque os planos não respaldam esse atendimento da melhor maneira possível. Consulta muito fragmentada, intervalos muito longos, descontinuidade de tratamento. Uma sessão de meia hora. O que dá pra fazer em meia hora? E às vezes, quando o paciente está chegando ali no ponto, acabou. Não, e limita também o desenvolvimento, porque cada ser humano, ele tem o seu próprio tempo. Eu já cheguei numa sessão de terapia e fiquei os primeiros 30 minutos, né? Sem falar nada, tipo, olhando pro terapeuta. Eu fazendo a análise do terapeuta, porque eu vou falar com essa pessoa. Eu estou com vários problemas, mas eu estou com vergonha. Não sei por onde começar. Esse vínculo e tal. É na terceira, na quarta sessão. Às vezes até mais, gente. Eu falo porque o meu processo de terapia, eu troquei de terapeuta umas 3 vezes até me sentir confortável. E assim, e era sempre um drama, porque eu olhava e queria fazer uma análise da pessoa primeiro, né? Eu me identifico com isso. Eu queria fazer uma análise da pessoa. Temos aqui 2 neuróticas obsessivas. Eu queria quase que falar, você fala pra mim primeiro. Isso, fale aí que eu quero entender primeiro você, pra depois saber se você vai poder resolver meus problemas. E aí a gente vai percebendo que a terapia, ela te ajuda a ter autonomia pra resolver os seus problemas, e não resolve os seus problemas. Né? Exatamente. E eu fico vendo, gente, como eu tomei decisões mais seguras, sabendo que eram as decisões que eu queria para a minha vida, tendo acesso a profissionais de saúde mental. Só que a gente sabe que essa não é uma realidade. Então o papel do terceiro setor, muitas vezes, é tentar suprir isso. Vocês desenvolveram um projeto. Camila, qual que é a ideia desse projeto? Ele tem nome. Eu sei que vocês iniciaram um projeto no meio da pandemia, né? E é um projeto voltado especificamente para assistência à saúde mental da mulher, mais especificamente ainda, da mulher vítima de algum tipo de violência
violência. Então eu achei assim um projeto maravilhoso. Eu conheci a Camila, gente, pra vocês entenderem, porque sempre quando eu trago uma pessoa aqui, eu falo assim, tá, e de onde que eu tirei essa pessoa? Eu não saio buscando pessoas, não. Eu falo que o universo manda pessoas e eu falo assim, olha, você pode dar uma contribuição, né, falando sobre o seu tema. Então a Camila é escritora e nós estávamos em uma feira de escritoras, aí eu fui lá, comprei o livro da Camila, dei uma papirada ali, aí conversei com ela outras vezes e ela tava me falando um pouco do projeto dela. Eu falei, Camila, olha que coisa legal, eu tenho um podcast, eu acho que você poderia conversar um pouco mais com as pessoas sobre o tema, que até pra gente entender isso. Gente, uma fala pode ser um ato de violência, né? Quando a gente fala em feminicídio, é o ápice da violência. Sim. Mas os outros pontos de violência são igualmente traumáticos, dolorosos e podem trazer pra gente problemas muito graves. Sim. Então a gente pensar nisso. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Ele tem nome? Eu sei que ele nasceu no meio da pandemia. Explica aí. Vamos lá, então. O projeto chama Projeto Mulheres Amparadas. O nome surgiu assim, ó. O projeto ele existia na minha mente, não tinha um nome, e aí de repente eu falei, o que eu tô fazendo com essas mulheres amparando? Então, Mulheres Amparadas, surgiu esse nome. Surgiu a partir de uma observação pessoal minha mesmo, né, dessa necessidade mesmo de abarcar e abraçar também a vulnerabilidade de mulheres que não têm condição. No início, eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, mas no início vinham muitas pacientes do Nordeste. E aí a gente vê o quanto essa realidade precária é ainda maior do que aqui em Minas Gerais. E apesar de Minas liderar também não tá os casos de feminicídio. Eu falo assim, às vezes a falta de acesso maior em outros lugares, né? Uma precariedade maior. Mas estatisticamente nós estamos no topo, por exemplo, de feminicídio. Nossa, que tristeza esse topo, né? Em 2022 o dado é Minas liderando o ranking de feminicídio no Brasil. É triste. Título péssimo, né? Então. Mas aí eu pensando, né, como é que eu vinham mulheres através... Eu tinha uma parceria com uma página, chamava Feministy OK, né, e era uma parceria, assim, da gente, às vezes, fazer posts juntas, aquela coisa. E aí, ela sempre me mostrava as mensagens de seguidoras dela, ela me pedia ajuda para ajudar. E eu pensava, tá, uma mensagem minha não vai salvar a vida de ninguém. E aquilo eu ficava encucada, preciso fazer mais, preciso fazer algo por essa pessoa. E tudo começou com eu acolhendo essas seguidoras dela, né, que chegavam, e aí às vezes eu lembro até um caso que era de violência doméstica mesmo, e o namorado era policial, então olha o quanto era difícil, porque era difícil para ela denunciar. Aí eu entrei em contato com uma advogada que ajudava a gente, pra gente pensar ali em tudo, como conduzir aquilo pra, ao invés de conduzir ela pra aquela liberdade dela, não atrapalhar e piorar a situação. Mas aí eu fazia um acolhimento e outro, né, dessas seguidoras da página, e ficava com aquela coisa assim, preciso ir além, né, o que eu faço? Preciso de mais. E vou montar o projeto, entre aspas, não foi, na minha cabeça não me veio assim, vou fazer um projeto social, ou vou fazer isso e aquilo. Eu comecei simplesmente a fazer, e fui fazendo, acolhia uma, acolhia outra, e conversei, né, com a idealizadora dessa página, falei pra ela que eu tava com essa pretensão, aí ela me indicou, né, uma outra terapeuta que tinha se oferecido para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Fizemos ali algumas breves reuniõezinhas, e começamos a atender. A gente fazia grupos de apoio, né? Os grupos de apoio aconteciam uma vez por semana, como eram só nós duas, então o grupo de apoio ele acabava cumprindo essa função da terapia, porque não tinha como a gente pegar, né? A gente tem as nossas agendas profissionais particulares, né? Não tinha como, a gente fazia o grupo de apoio e estávamos estudando como implementar a terapia individual. Depois eu convidei uma amiga muito querida, foi, né, a segunda terapeuta do projeto, a Ana,
E começamos nós 3 a atendermos ali individualmente, né? Depois do grupo de apoio, a gente fazia um grupo de apoio ali na época, hoje são 4 encontros. Na época eram 8, justamente por isso, porque a gente não tinha vaga para terapia individual, aí a gente precisava continuar acompanhando elas, né? E aí, depois da Ana, veio a Ariane, que viu pelo Instagram, e aí a gente foi aumentando o nosso time. Veio o Alex, que hoje eu posso dizer que é o meu braço direito, né? Quem me ajuda ali. Hoje a gente tem um sistemazinho no projeto, né? Foi tudo muito assim. Eu comecei fazendo e depois surgiu a necessidade de trocar o pneu com o carro andando, isso, né, gente? isso. Melhorando as coisas ao longo do processo. Exatamente. Sou totalmente favorável a isso. Eu falo que muitas vezes a gente deixa de colocar uma ideia em prática porque a gente entende que o momento não é perfeito, as circunstâncias não estão favoráveis. Esperando uma estrutura, exatamente. né? E ela não acontece. E às vezes a estrutura ela vai surgir no andamento mesmo, né? É essa expressão que você brincou. Não, eu adoro essa expressão, gente. Eu adoro esse ditado. Falo, gente, pra mim só serve trocar o pneu com o carro andando. É assim que o pessoal faz quase que na escrito. Assim, né? Eu quero escrever um livro sobre X. Começo como é que vai ser o livro? Eu não vou fazer o meu sumário primeiro. Claro que assim, cada uma tem sua forma de escrever, mas o meu é já escrevendo. Aí quando eu acabei o livro, depois você vai no meio, vamos lá fazer o sumário, porque tem que organizar esse negócio. E a Jennifer veio parar como nesse projeto? Como é que a Jennifer entrou aí nessa lógica? Então, foi bem legal, porque eu já queria fazer alguma coisa, né, era acadêmica, e a angústia do estudante é começar a atuar, né? A gente quer atuar, quer fazer tudo. E o projeto tem essa coisa bacana de dar de abrir essa porta, né? E é muito bom porque o projeto não ajuda só quem busca atendimento, mas os próprios terapeutas do projeto têm todo um amparo, né? Tem grupos de estudos, né? Então o projeto nossa supervisão ajuda no crescimento profissional. Isso é fantástico. E aí o Alex, que a Camila mencionou, muito meu amigo, nós estudamos juntos, a Ariane também estudou comigo, eles comentaram e eu fui convidada, né, a conhecer o projeto. Eu já estava com aquela vontade pessoal de fazer alguma coisa, de ser voluntária em alguma coisa, já estava fazendo um trabalho na época voluntário numa igreja de triagem psicológica, então eu estava realmente em busca de alguma coisa. E conheci a Camila, nós conversamos e o projeto me abraçou, né? E foi bem legal, porque eu cresci, desenvolvi muito, né, no projeto e pude também colocar em exercício a minha vontade de ajudar outras pessoas. Então foi assim, foi automático também, assim, vem, conhece o projeto, é um projeto legal, eu fui e aconteceu. E é sempre muito importante que as pessoas vão se cruzando no meio do caminho das ações voluntárias, né, gente? Eu falo que o voluntariado, ele tem uma energia tão positiva que você vai conectando pessoas ali para uma ideia boa e trazendo retorno para a sociedade civil, né? Então, quando a gente pensar, unindo ali aquelas pequenas forças que às vezes você pensa assim, mas eu sozinha não vou. Eu até brinco, quando eu fui criar o projeto, pensei assim, eu tinha uma angústia muito grande. Gente, eu fiz terapia há alguns anos, que eu ainda faço, né, na verdade. Mas, assim, quando eu comecei a fazer terapia, eu não tinha condições de pagar. E aí eu pagava um valor social. Nessa época, eu estava em depressão. Um episódio depressivo bem, muito avançado. E às vezes eu precisava 2 vezes por semana. E a minha psicóloga da época fazia pra mim, né, pelo mesmo valor social. E eu ficava pensando, gente, é tão difícil passar por isso estando em terapia, imagina sem. E eu ficava pensando nas pessoas. E quantas pessoas passam por isso sem terapia? E sem nem saber. E mais, eu ia falar isso, sem o respaldo da sociedade. Sim. É falta de serviço, é porque não tem uma trouxa de roupa pra lavar. Gente, é que a vida é muito boa. Isso aí é porque a pessoa... Isso é frescura. Você não tem motivo pra ir. Você não tem motivo.
gente, as pessoas negligenciam completamente o potencial nocivo da falta de cuidado à saúde mental. Então, assim, o potencial nocivo hoje a depressão é uma das doenças que mais afasta profissionais do mercado de trabalho. Mais do que, por exemplo, o câncer, que é uma coisa que eu enfrentei. Quando eu falo com alguém assim, eu tive um câncer, a pessoa já olha, coitado, e tal. Aí a pessoa fala depressão, aí o outro já vira e fala assim, tá vendo? É porque tá com tempo de sono. E compara. Nossa, fulana teve um câncer aí, ó. Agora o outro tem tudo e tá aí deprimido. Gente, eu tenho uma frase que eu uso muito, que é uma analogia que eu gosto de fazer. Você virar pra um corredor que tá com 39 graus de febre, levanta, vai correr, você consegue, você sempre conseguiu. E isso aí é a mesma coisa de falar pra pessoa com depressão, reage. Não é assim, né? Eu, por exemplo, quando eu tive tenho vergonha de falar isso, mas eu gosto de falar também para as pessoas entenderem que é normal. Fiquei 2 dias sem tomar banho. Aí que a gente fica até mais. Aí que eu tive o estalo de episódios de saúde mental. 2 dias sem tomar banho, Camila, eu já fiquei várias vezes sem estar em depressão, tá? Gente, eu odeio água fria. Eu tenho verdadeira aversão de água fria. Assim, é por nada mesmo. Acho que é trauma, né? De infância. Aí eu brinco. Se eu vou pra um lugar, aí chego no lugar, não tem chuveiro quente, ou o povo fala assim, tomar banho de rio, eu falo, gente, tudo menos isso. É só um fim de semana, ok? Eu tomei banho sexta-feira, quando chegar à minha casa, pronto, resolvo esse problema, né? A gente briga muito, mas assim, eu falo que realmente é uma questão muito sensível. É a falta de cuidado com a higiene, né? A pessoa não tem sintoma mesmo. Às vezes você tá dentro da sua casa aí, observe os sintomas. Você pode, de repente, ter poder para poder visualizar aí uma pessoa que, sem cuidado com a higiene, desregrado na alimentação, muitas horas de sono, as pessoas minimizam. Falta de conexão com os demais pares dentro da residência, falta de vontade ao trabalho, dificuldade para fazer coisas habituais. Então, a pessoa gostava de fazer uma ginástica, parou do nada. Vamos avaliar. Vai dando sinais, né? Vai aparecendo, às vezes sutilmente, mas dá para notar. Né? As pessoas costumam falar, nossa, mas fulano tentou suicídio, gente, como assim, do nada? Nunca é do nada. Nunca é do nada. Nunca é do nada, sempre tem os sinais, né? E as pessoas, isso é um ponto muito importante, porque as pessoas minimizam esses sinais, né? Eu tô desanimada pra trabalhar. Não, mas é porque aquela empresa é muito difícil. Mas a pessoa sempre gostou. Com a empresa sendo difícil, o que tá acontecendo? Exatamente. Né? Eu amava limpar minha casa, mas ultimamente tô muito cansada, não gosto mais, deixa aí. Então, esses sinais não podem ser minimizados. As pessoas, elas precisam dar atenção. E as pessoas raramente vão falar assim, olha, eu tô com uma vontade de me matar, né? Claro que não. A gente já sabe que já é um estigma muito grande você falar que tá se sentindo desconfortável com a própria vida. Que é a questão da saúde mental. Quem dirá abordar diretamente o tema do suicídio. A gente tá aí no Setembro Amarelo. E eu acho assim, eu escrevi um texto uma vez sobre isso, publiquei esse texto deve ter uns 3, 4 anos, mas eu acho que vale a reflexão. Gente, quem tenta o suicídio não quer morrer, não. Quer parar de sofrer. Exatamente. Entendeu? A pessoa tem um desconforto tão grande. Eu vivi isso na minha família. Exatamente. Então, ela não suporta o peso que ela traz consigo, sabe? E você falou então, isso, Flávia. A pessoa não quer morrer. Até para os familiares, eu acho que tem que ficar muito claro isso, sabe? Sim. Olha, você que passou por isso, entenda que o seu familiar, ele não queria morrer. Ele não queria desistir da família, dos filhos, de você. Ele não queria isso, não. Eu fico até arrepiado para falar sobre esse tema, mas é uma coisa muito sensível mesmo. Ele só não estava conseguindo conviver com as próprias dores. E, obviamente, se ele obtivesse ali uma ajuda, talvez superar esse momento fosse viável. A culpa não é de ninguém. Eu sempre falo isso, né? Não adianta a gente ficar buscando ali um culpado, mas vale debater o tema e vale refletir sobre os sinais. Né? Porque pensar em prevenção é trazer mesmo o conhecimento, né? Fazer com que as pessoas percebam, né? Porque a depressão, ela aparece, às vezes, as pessoas pensam que depressão é só tristeza, mas não é. Às vezes a pessoa nem sente,
né? Eu já vi casos de pacientes que chegaram em graus, eu posso dizer, piores que a tristeza, porque eu não senti, ele dói demais também, né? Que é o que a gente chama de apatia. E aí o paciente tá com a pessoa, não tô falando paciente imaginando aqui, mas a pessoa tá com energia baixa, aquele sono excessivo, não tem apetite, ou seja, ela tá perdendo sinais vitais dela, né? E não sente nada ali, tudo que fazia sentido na vida. Eu falo que a depressão é você ver a vida preto e branco, você não vê mais cores. Tudo aquilo que te motivava, né, já deixa não faz de repente fazer sentido. E é o que a Jennifer falou, né? Ignorar os sinais. E hoje, né, está mais acessível perceber e reconhecer. Mas é o que você estava falando. A assistência ainda é precária, né? Eu acho que são 2 pontos pra gente tratar na sociedade como um todo. Sim. Um que envolve absolutamente 100% da nossa estrutura humana, que eu falo que é governantes, Sim. aí indivíduos e instituições no geral, escola, família, comunidades religiosas, que é o preconceito. Romper a barreira do preconceito, gente, já é, vamos dizer assim, importantíssimo para a gente avançar na questão da saúde mental no Brasil. E especialmente romper a saúde do preconceito, da saúde mental em 2 grupos. Crianças e adolescentes. Sim. Porque a gente acha que isso não acomete não crianças e adolescentes e a gente percebe que E tem aumentado cada vez mais. tem aumentado. E o Brasil lidera o caso de suicídios na adolescência. Sim. Então, outro ponto aí pra gente. E a falta de perspectiva de vida, obviamente, ela traz como reflexo a depressão, que pode culminar aí em questões ainda mais complexas de saúde mental, como suicídio. Então, vale levantar essa bandeira que eu acho que é importantíssima, né? Romper o preconceito em relação à saúde mental. E o outro ponto é o ponto realmente do acesso, né? O ponto do acesso, ele envolve política pública, obviamente, melhorar a estrutura dos CAPs. Eu acho que conceitualmente a gente avançou muito. Eu falo que o Brasil é um país de conceitos, né? Tudo é muito bonito. É lindo. No papel é lindo. Não, tudo é muito bonito. Você vai falar, por exemplo, dos CAPs, da assistência à saúde. Nossa, o tanto que nós evoluímos na teoria, né? Tipo assim, sair a luta antimanicomial, sair dessa barreira e agora realmente conduzir essas pessoas para a possibilidade de atendimento. Então, como conduzir essas pessoas para a possibilidade de atendimento? Uma integração com o terceiro setor é uma via, né? Que é o que vocês já fazem. Obviamente, ampliar a estrutura no sistema público é outra via, romper essas barreiras impostas pelos planos de saúde. Eu falo que não é imposta aos planos, não, porque não é assim. É imposta pelos planos. Os planos, obviamente, para auferirem resultados financeiros maiores, acabam limitando o número de atendimento, né, o prazo de uma consulta psicológica, e aí a gente traz danos à população. Claramente não é uma prioridade. O papel das instituições nesse processo é muito importante, de quebrar a questão do preconceito, de conscientizar, porque os próprios adolescentes nas escolas, né, com os pais, com os professores, claro que adaptando a fala para aquele público, mas é muito importante levar essa temática para as escolas, para as empresas. É uma forma de psicoeducar a sociedade, né, sobre essas temáticas. Talvez essa seja uma forma muito eficaz de começar a romper essas amarras preconceituosas que tem enraizada mesmo no Brasil. Existem alguns países que já trabalham o QE como currículo, né, que é vamos dizer assim, o coeficiente emocional ou a questão emocional dentro do ambiente escolar, né? Então, antes a gente estava muito preocupado com o QI, né, que era a inteligência, e hoje a gente já tem a questão emocional sendo respaldada em alguns ambientes aí. Então, esse coeficiente emocional, essa questão emocional levada a termo dentro do ambiente escolar, ela é muito importante, porque ela mostra um respeito à saúde mental, né? Como lidar com as próprias emoções. E é o futuro, né? Hoje, por exemplo, os meus pais
embora saibam da importância, são resistentes à terapia. Mas o meu irmão, por exemplo, de 10 anos, que já vê que eu, né, faço, que eu participo desse processo, que entende da importância, ele vai ser um adulto que vai valorizar o processo terapêutico. Né? Então, não só de valorizar, mas de entender a importância. Né? O lugar na nossa vida. Exatamente. Educação emocional, ela, além de prevenir, né, esse avanço que pode chegar ao suicídio, ela também vai viabilizar uma vida melhor mesmo, no sentido de desenvolvimento humano. E além das crianças e dos adolescentes que a gente mencionou aqui, eu acho que o outro grupo que merece uma atenção especial, as mulheres. Sim. É lógico que a gente tem estatísticas que mostram que, por exemplo, a depressão afeta mais mulheres do que homens, né? Aí, existem fatores diversos que contribuem para isso. Alguns mais fisiológicos, como carga hormonal, oscilação de hormônio, perda de hormônio, enfim. E outros sociais, né? Socioeconômicos, na verdade. Então, quando a gente pensa nesses fatores socioeconômicos, como tratar esses fatores, como estabelecer ali um ambiente que seja mais adequado à saúde mental da mulher. O que vocês acham sobre isso? Qual que é a visão de vocês sobre esse grupo que é especificamente que vocês atendem no projeto, né? E fazer um esclarecimento aqui, conversando um pouco mais com a Camila, eu já tinha entendido que o projeto ele roda de forma online, tá, gente? Então, por isso que ela consegue atender demandas de outros estados. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o projeto roda de modo online. E a internet, ela trouxe boas oportunidades também. Quer para o atendimento remoto, é lógico que a gente sabe se fosse presencial, melhor, é igual aula, né? Eu falo, aula, sendo presencial é mais gostoso. Eu, pelo menos, gosto mais desse ambiente do presencial, porque eu sou a pessoa do contato, eu adoro um convívio, né? Eu adoro cheiro, né? Eu gosto de conviver, calor humano. Eu falo que eu não sou muito do contato, tá, gente? Assim, eu não sou a pessoa que você me encontra e eu abraço. Até porque eu tenho muito, como é que eu posso dizer assim, cuidado, porque tem gente que não gosta muito de ser tocada, então eu geralmente não encosto muito, mas não ligo de ser abraçada, gosto e tal, mas eu sou uma pessoa que eu, geralmente assim, porque tem gente que encontra já vai aquela coisa toda. Beijo, já é muito caloroso e eu falo que às vezes se eu fizer assim, porque eu sou assim, tá? É porque eu sou assim, eu fico sempre com muito medo de repente estar ultrapassando uma linha que é a linha da pessoa. Eu falo que a linha do toque é uma linha que a gente tem que pensar muito para ultrapassar. Mas eu falo que o ambiente em que a mulher se desenvolveu, e é lógico que a gente teve evoluções nos últimos anos, a gente realmente se desenvolveu, né, em direitos, mas esse ambiente ainda arrefece as nossas possibilidades de autonomia. E aí, arrefecendo essas possibilidades, nos coloca numa situação mais vulnerável. E aí, o que vocês acham que é esse papel da sociedade nessa busca de saúde mental para as mulheres? Então, quando eu estava escrevendo esse livro, tem um capítulo que é dedicado à saúde mental das mães na pandemia. Teve uma partezinha ali do livro... Mãe, por exemplo, gente, ser mãe é muito desafiador. É um capítulo à parte, dava 52 podcasts para cada um dos meus 3 filhos. 52 para cada um dos meus 3 filhos, tá? No mínimo. Mas aí, quando eu estava escrevendo ele, eu peguei um trechinho ali do livro, foram 3 capítulos voltados para a pandemia, né? Saúde mental no trabalho, na época da pandemia. É um capítulo que eu recebi relatos de pessoas que tiveram sua saúde mental, de pessoas, eu acho que todo mundo teve, né? Assim, mas enfim, relatos, né, de pessoas que tiveram a sua situação piorada emocionalmente. E um capítulo para a saúde mental das mães, que surtaram, né? Eu surtei. Os 3 dentro de casa. Eu posso falar por mim. Eu falei com meu marido assim, olha, peça para voltar ao presencial. Você tem que voltar. Eu não consigo. Isso, nós ficamos só um mês trabalhando junto dentro de casa. Eu não consigo dar conta de menino, cachorro, e gato. Você aqui também. Verdade. Foi assim. Não, e assim, foi uma coisa tão interessante que ele falou assim, então tá. Ele respondeu assim, tudo bem, eu vou pedir para voltar ao presencial, eu concordo.
Né? Aí, Não dá pra conviver o dia inteiro. Porque ele teve a prerrogativa de trabalhar de casa, porque ele tem uma doença autoimune, né? Crohn. Aí eu falei, não, sua doença tá controlada, você tá tudo certinho. Tá tudo certo, pode voltar. Pode voltar. Ele falou, volta. E no meu caso não tinha muito jeito, porque as escolas foram proibidas de funcionar. Fazer o quê, né? Tinha que ser online. Tinha que ser ele a voltar. Foi isso que eu falei, não é que eu tava impondo a ele. Nós dois tínhamos fragilidade de saúde. Eu só tenho um rim, então também era grave. Sim. E ele tinha doença de Crohn, então também era grave, que é uma doença autoimune. Mas pra você, todo mundo deu certo. Não, eu não tinha como voltar. Agora, se a gente ficasse dentro da mesma casa, a gente ia se matar. Que a gente ia se matar. A estatística prova que existiu isso. Gente, mas realmente, né? Ficou muito mais conflituoso. Não, é muito difícil. Eu lembro. A gente brinca. Mas assim, gente, desafiador demais. Sim. A gente brinca. Gente, mas... eu lembro, assim, nos atendimentos, as coisas que eu escutava. Porque, realmente, né? Você imagina ali, tá todo mundo dentro de casa, e aí o seu ambiente de trabalho passa a ser dentro de casa, do seu marido também, tá? A vida profissional. E a aula da criança, que a gente... Pois é. Menino de 9 anos com a professora, né? A professora ali, coitada também. Eu olhava pra professora e falava assim, coitada dessa professora. O dia inteiro. O menino ficar quieto aí em frente. Não, além dos meninos, o dia inteiro sendo, de certa maneira, exposta num contexto que vai além da sala de aula, né? Porque as famílias. Então eu mesma ficava ouvindo a aula. E eu falava assim, tá, mas eu tô fazendo uma cobrança porque eu tô ouvindo. Porque em sala de aula seria totalmente normal. Foi aqui, muito difícil. E isso, eu vi isso acontecer, né? De muitas mães. Os pais passaram a ser os alunos, aí a gente cobrava umas coisinhas. De vez em quando, eu, como professor, principalmente, eu fazia uma análise. Eu falava assim, não, tá, mas numa sala de aula, se ela falasse isso, tá tudo ok. Ela não é grossa, ela tá pedindo esses meninos pra sossegar aí. Falar, pelo amor de fazer Deus. essa análise, né? Eu ia falar isso. Teve pais e mães. Eu ia falar isso. As professoras tentando fazer, os professores tentando fazer ali o que dava, né, um mínimo, e os pais descendo. E assim, gente, sem preparo para estar no ambiente online. Eu tô no online há 12 anos. Sim. Meus primeiros anos foram desafiadores, difíceis. E aí as pessoas, de repente, tiveram que estar no ambiente online sem nenhum preparo. E mais do que o preparo, às vezes sem vontade de ser exposto daquela maneira. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, quando eu gravo um podcast, obviamente, eu não tenho problema em ser exposta. Tá lá, o vídeo é público, enfim. Pessoas. Mas existem pessoas que não lidam bem com essa exposição de imagem. E até eu achei o esse ambiente muito complicado. Né? Não é desafiador? São tantos fatores, são muitos fatores. Não é possível, as pessoas têm que começar a perceber como que isso afeta a saúde mental. Sim. Sabe? Porque muita coisa mudou. Sim. Mudou de forma muito rápida. E então, voltando aqui, né, principalmente porque a gente está discutindo a questão das mulheres, a professora do meu irmão, por exemplo, ela era professora, mas ela também era mãe. O menino dela fazendo aula no sala. Então, assim, teve pais que reclamaram porque estava ouvindo o filho fazendo aula na aula. Ela vai fazer o quê? Aí eu fico pensando, pensa nessa professora. Não, gente, aí, mas a casa tem que ter um espaço. Claro, os domicílios brasileiros são assim. Eles são palácios, na verdade. Né? Eu posso dizer todo assim, mundo tem o meu é maravilhoso, graças a Deus. Mas eu trabalho muito em comunidade e eu tenho certeza de que é utópico achar que cada um tem um cantinho de estudo. Então... Pra cada filho. Pra cada filho, exatamente. E mais um pra mãe poder trabalhar e outro separado para o pai. Para o pai. Então foi esse o ambiente. E no livro, quando eu tava escrevendo, né, sobre a saúde mental das mães, daqui a pouco eu vou pegar ele, se você me permite ler um pedacinho. Claro, fica à vontade. Eu comecei a falar, falei, gente, esse assunto é muito importante, precisa virar um outro livro. Aí, para não perder a ideia, eu já coloquei um trechinho, né, daquilo que tava ali. Existe, esse livro até está em andamento, né? Tá ali meio na gavetinha, vou escrevendo aos poucos. Mas quando eu tava escrevendo esse, eu pensei, a gente precisa, né, falar sobre a saúde mental da mulher, o quanto ainda... Porque as pessoas pensam assim, a mulher conquistou a independência. Beleza, até que ponto
isso foi bom, entre aspas. É claro que eu defendo o tempo todo a independência da mulher. Mas, gente, falta muito ainda. Não, eu acho que a gente Falta não conquistou a independência. A gente conquistou legalmente o direito à independência. Exatamente. Tipo assim, a Constituição nos assegura igualdade, né, de gênero, mas ela ainda não é real. Essa paridade, ela não é real. E essa independência, ela é tão complexa, gente. Aí eu vou falar algumas coisas assim, bem pessoais, né? A lógica masculina é uma lógica muito complexa. E a feminina também. Imagina que você, mulher, vai pagar uma conta. Muitas vezes a gente se propõe a dar o cartão ou o recurso para o cônjuge porque entende que aquilo faz mais sentido socialmente. E aí, quando a gente vê coisas assim, a gente percebe que nós não rompemos a barreira da independência por nada, né? Então, assim, eu tô falando de uma coisa bem pequena, mas que é socialmente tem uma dimensão, né? Já mostra assim, tá, você como mulher não acha que deveria. Mas é um gesto de delicadeza. Não tô entrando nessas questões de delicadeza, porque eu acho que a delicadeza ela pode acontecer no relacionamento e ela deveria acontecer entre as duas partes, sempre. Mas não é isso. Não é mais do que a delicadeza, é a vergonha de estar pagando. E aí, achar que a obrigação, ou propriamente, seria mais adequado que o homem pagasse. Então, ainda que você tenha o dinheiro, você opta por estabelecer socialmente que quem tá pagando é o outro. Eu fico olhando umas questões dessas e eu tô discutindo uma coisa que eu vejo, assim, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu olho e falo assim, tá, mas o dinheiro não é seu? Ah, não, mas fica mais elegante. Eu falo, tá, mas por quê? É uma construção social. Por que fica mais elegante? Enraizada. E aqui, não tem nada de errado em um homem pagar a conta, na minha opinião. E se ele quiser pagar sempre, eu, por exemplo, não tenho nenhum problema. Nossa, nem pode pagar. Meu marido não paga sempre. Infelizmente, marido, vou aproveitar e deixar um recado pra você. Mas pode pagar mais vezes, namorado. Você poderia pagar mais vezes a conta. Eu não tenho esse problema, né? Mas, socialmente, quando a gente olha, a gente percebe o seguinte: existe ainda aquela noção de que quem paga é o homem. Então, a gente não rompeu a barreira da independência. Poucas mulheres conseguiram realmente romper isso e falar assim, não, eu estou pagando, tá tranquilo. Eu tô pagando, eu ganho mais, eu pago mais. Na minha casa, se eu ganho mais, eu contribuo com mais. Eu acho que isso é justo. Né? Cada um contribui na proporção. Se a gente pensar em igualdade, isso é igualdade. Não é dividir as contas. Eu falo que igualdade ganha mais. Equidade é o que a gente tem que buscar, né? Cada um na proporção que ganha. Equidade. Então, na minha casa, a gente divide as contas na proporção em que cada um ganha. Ok? Faz todo sentido. Exatamente. Ensino isso pra Júlia, minha filha. Falo, Júlia, o marido da Júlia é músico, marido não, né? Já tô casando a menina, coitada. O namorado da Júlia é músico e ela faz medicina. Os dois estudam ainda. Eu falo assim, ó, é possível que você ganhe um pouco mais, contribua mais. Mas também é possível que o Bruno faça uma música fantástica, vire bilionário. E aí, senhorita, desfrute também disso. Cada um contribuindo na proporção em que ganha. Parceria, né? Eu acredito que não existe regra, sabe? E eu acho que tudo depende das circunstâncias, né? Eu acho que a independência tá muito nisso também. Faz todo sentido o caso que você trouxe, por exemplo. Mas se para aquele casal, se para aquela mulher é confortável, sei lá, que ela pague, mas que o marido vá até o caixa, né? Eu acho que, voltando, vai muito do autoconhecimento, do que é confortável. Eu tô fazendo isso porque eu me sinto melhor ou porque socialmente vai ficar mais legal, vai ficar mais bonito. Isso que precisa ser pensado. Isso tem que ser pensado, tem que ser analisado por essa mulher. Nesse ato específico, eu acho que é uma imposição social. E agora é só tirar o dinheiro do bolso. Porque até a questão não importa nem de quem se você se sente bem. Por que você se sente bem? Porque você foi criada né, nessa sociedade. E quando eu falo eu acho que é só machismo, né? Mas... Tem hora que a gente esbarra machismo também. Eu acho que aí é a sociedade, de repente, impondo que é mais bonito o homem pagar. Passa o cartão pro marido, fala, marido, você paga, mas assim, parecendo que eu sei que pagou. Exatamente. Enfim.
Bom, meninas, a gente já tá caminhando aí pro final do nosso podcast. Vou conversar primeiro com a Camila. Camila, qual foi o maior desafio que você enfrentou dentro do projeto pra gente fechar? Lembrando que o projeto da Camila é online. Camila, e a página? Qual que é o arroba do projeto, pessoal, visitar? @projeto_mulheres amparadas. É fácil. @projeto_mulheres amparadas, para vocês visitarem a página, sugerirem alguma coisa de repente, Claro, se voluntariarem, né? Eu falo que às vezes você tá fazerem terapia também. né? Às vezes tá precisando de ajuda. Sim. Então, qual foi o maior desafio que você enfrentou dentro do projeto até hoje? Bom, eu diria 2. Tem um maior de todos, é claro, que foi um caso de ideação suicida. E quando esse caso chegou para mim, não era um caso que já tinha histórico, né, de ideação ou de tentativa de suicídio. Olha para você ver que complexo. Eram outras questões, outras demandas, e aí mexer nessas questões nos fez, infelizmente, chegar nisso. Porque às vezes na terapia a gente tem a sensação de que a gente está piorando. E por quê? Porque você está mexendo ali nas suas dores, né? Em angústias, em coisas que são difíceis para você. E foi o que aconteceu nesse caso, né? A gente voltou muito no passado, trabalhava com possibilidade de abusos sexuais, e isso mexeu com o estado psicológico e psíquico dela. Até que uma paciente que não entrou para o projeto com depressão estava em depressão, fazendo terapia. Em depressão, com ideação suicida, chegou ao nível de planejamento, né? Então foi muito desafiador. E aí eu, além, né, de todo o meu arcabouço teórico aí e pensando nas técnicas terapêuticas, meu lado humano, né? Tem uma frase, eu acho que é do Carl Jung, aquela... Domine todas as técnicas, é do Jung. Domine todas as técnicas, não, conheça toda a teoria, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Foi o que eu fiz, né? E assim, foi muito difícil o manejo do caso. O que você fez, Camila? Não sei, entre aspas, eu não fechei os olhos mas construí, né? Foi uma construção, né, com ela, até que foi estabilizando, né? Passamos a fazer terapia 2 vezes por semana durante um tempo. A gente tem isso, eu tenho isso no projeto e também, né, na minha clínica particular. Se eu vejo que o paciente precisa de mais de uma vez, não tem condição de pagar, ele vai pagar o mesmo valor e vai fazer 2 vezes por semana. Talvez por 2 semanas ou por um mês, até o quadro estabilizar. E foi o que a gente foi fazendo. Estabilizou, né? Foi melhorando e hoje é uma paciente que permanece no projeto, está com a gente e está bem, caminhando. E eu sempre falo, saúde mental, né, gente, é continuidade. Sim. Esse é o grande desafio, né? É o grande desafio. Eu, paciente renal, eu faço revisões periódicas, eu posso espaçar consultas, porque eu estou estabilizada, graças a Deus, né? Estou estabilizada. Mas a gente tem que pensar que saúde mental é a mesma coisa, porque a pessoa acha que vai ali fazer 4 sessões de terapia, depois conseguir resolver. Assim como a gente mantém a saúde física, a gente precisa fazer a manutenção mesmo da mental. Né? A gente não lava o cabelo, né? A gente não... É a mesma coisa. É um cuidado mesmo. E aí, pensando aí em desafio também, tem um outro... Esse foi o maior, né? O maior dos desafios, mas eu tenho um desafio contínuo, que nós somos um projeto social, mas a gente precisa se preocupar com o desenvolvimento do processo terapêutico. Por que eu tô falando isso? Muitas vezes os pacientes chegam e, como é projeto social, e aí paga barato ou não levam a sério no início. Às vezes falta, às vezes atrasa para pagar. Para onde vai a verba do projeto? Pagar a supervisão dos terapeutas, né? Todos os terapeutas tem uma supervisão, né, que é uma conversa ali com outro profissional que já está mais habilitado há anos ali, né, de profissão. E nós nos deparamos, eu sempre fui muito empática, e o meu excesso de empatia, às vezes, eu via que atrapalhava o projeto nesse sentido. Por quê? O paciente, ele precisa ter o desejo e também o compromisso de fazer andar, né, aquele processo. Por ser um projeto social, muitas vezes a gente esbarrava nisso
e começamos a nos preocuparmos, né? Opa, peraí, temos que tomar cuidado com esse caráter assistencialista. Por quê? Nossa profissão, ela tem um papel social, né? Nós reconhecemos e é por isso que a gente, né, estamos aí à frente de um projeto. Mas se o paciente não tiver um engajamento só porque ali não tá doendo no meu bolso, não vai andar e a pessoa não vai melhorar. Então isso é um desafio contínuo, manter pensando ali nas demandas, nas dificuldades das pessoas. Hoje a gente tem categorias no projeto, né? Você se encaixa na categoria X, Y, Z. A gente tem avaliação socioeconômica. Isso foi muito importante. Para quê? Para que elas também avançassem e para que elas também permanecessem. E se comprometessem realmente com o resultado. Né? Exatamente. Exato. E Jennifer, para você, qual foi o maior desafio dentro do projeto? O que você visualizou ali que você falou assim, gente, pelo amor de Deus, socorro. Olha, no caráter assim de atendimento mesmo, assim, de casos, teve um caso também que foi difícil, foi complicado. Porque tinha uma resistência muito grande, né, da paciente, onde ela até pensou em desistir. Essa questão do caráter assistencialista era muito complicada. Ela era uma paciente que atrasava muito, que faltava, né? Mas nós fomos chegando em um ponto juntas que não dava, assim, eu queria muito que ela permanecesse, né? E foi um dos meus primeiros casos, então eu não tinha muita experiência ainda nesse manejo, mas me ensinou muito, foi um caso que me ensinou muito, ela continuou. Nós realmente chegamos nesse momento importante da catarse, eu vi melhoras, né, ela tinha alguns distúrbios, então eu vi melhoras dela, então foi muito, muito importante assim, para minha profissão, para minha formação, a gente ter conseguido seguir com esse caso, né, que foi muito complexo. Eu mandava áudios enormes para Camila e a Camila me devolvia também áudios enormes, mas juntas... Parece tipo podcast no WhatsApp. Mas deu tudo certo no final. E com relação à estruturação do projeto, eu acho que um dos principais desafios é fazer com que os pacientes entendam que nós também temos vida pessoal, vida profissional. O projeto exige de nós não só aquele momento com o paciente, mas nós temos tarefas também administrativas. Nós não temos uma instituição que regula, que organiza. Nós não temos... A gente ali, mão na massa, nós não temos mídias sociais, então as nossas redes somos nós ali também. Então, tudo isso, né, exige dos participantes ali do projeto, dos voluntários, muito esforço, muita hora de trabalho. Exatamente. Então, às vezes o paciente não, igual a Camila trouxe, falta e quer reagendar. Mas às vezes a gente tem aquele momento, aquele dia com o paciente disponível, porque nós temos outras milhões de tarefas. Claro. Né? E às vezes o paciente não entende isso. Enfim, então... É um desafio, conciliar isso tudo. Conciliar. Isso eu acho que é um desafio, gente, vamos dizer assim, da vida. E o brasileiro é mal acostumado com essas coisas. A verdade é que o nosso senso de ética ainda é pequeno. Pois é. Eu falo isso porque, assim, a pessoa acha que desmarcar um salão em cima da hora ou simplesmente não ia, é normal. Entendeu? Eu falo assim, se você não foi pago, ela acha que se desmarcou uma consulta e não avisou, tá tudo certo. O que você falou, filhinha, esse jeitinho tá brasileiro. Eu falo que o nosso senso de moralidade ainda é pequeno. Porque não é uma questão de ser ilegal, é uma questão de ser muitas vezes imoral, né? É uma questão de você se colocar no lugar do outro. Isso, quando você às vezes ele tá atrapalhando a vida. Sim, né? Gente, atraso é uma coisa complexa, por exemplo, né? Eu falo assim, se a gente observar a lógica, você vai a um médico, aí você fala assim, não pode ser privado. Às vezes o tempo de atraso é enorme. Você fala assim, tudo bem, acontece. Se for esporádico, ok, mas se for geral, tanto por parte do paciente quanto do médico, não é legal. Se você pensar, o paciente, igual no meu caso ali, a minha agenda é sempre, eu tenho 10 minutos entre um atendimento e outro. Se atrasa, normalmente o que eu faço a sessão vai ser até o horário que estava marcado. Né? Essa é a nossa conduta profissional. Só que várias vezes acontece, por exemplo, de chegar o horário e eu ver que eu não podia parar ali.
É complicado. Então, assim, né? É isso. É desafiador. Acho que essa questão a gente ainda precisa trabalhar no brasileiro como um todo. É verdade. Mas é muito cultural. O que nos move é a paixão mesmo. Sim. Né? Porque são todos voluntários, a gente não recebe, não ganha nada por isso. Mas quando nós vemos o resultado, em muitos pacientes, ou quando a gente recebe áudio, recebe mensagem. É maravilhoso. Ou quando o feedback social aparece, né? É muito bom. Então a gente tá ali, continuamos. Gente, e pra gente fechar, Camila, gostaria de ler o trecho do livro? Vou ler, gente. Inclusive, esse trecho aqui, quando eu tava nesse capítulo, né, que eu falava da saúde mental das mães na pandemia, eu pensei, opa, isso aqui precisa de mais atenção, né? Depois eu vou fazer um podcast, mas aí não vai ser um podcast de tema, não, vai ser de desabafo. Eu já sei até as mães que eu vou convidar. Tipo, vocês, as minhas amigas, vai ser um podcast que em vez de água a gente vai tomar vinho, tá? Eu quero. Me chama. Só falar mal dos filhos. Por favor. Nós vamos só falar dos filhos, falar o tanto que dá trabalho. A gente precisa de um tempo pra reclamar. Ama os filhos, é óbvio, eles são todos. Sabe o que eu falo para as minhas pacientes? Tem uma frase que saiu assim na minha cabeça um dia em um atendimento e eu falo muito. Você pode amar o seu filho e não amar a maternidade. E tá tudo bem, porque a maternidade é difícil. Eu amo a maternidade também. Não, o problema é que de vez em quando a gente fala assim, tudo bem, gente, eu amo a maternidade, eu amo mas não deixa de ser difícil. Mas não deixa de ser difícil. Exatamente. Não deixa de ser desafiador. O fato de você amar uma coisa não quer dizer que seja fácil. Exatamente. Eu falo isso assim, com muita tranquilidade. O fato de você adorar uma coisa ou uma pessoa não quer dizer que a sua convivência com ela seja sempre harmônica, né? Sempre tranquila. Exatamente. Então, superar os desafios faz parte da vida. E encontrar a melhor forma de lidar com aquilo ali. Né? E eu acho que é isso. A maternidade é esse lugar de não exclusão. Cabe tudo. Inclusive dias reclamando. Muito isso. Dias que você fala assim, gente, posso dar pra adoção? Alguém gostaria de pegar essas crianças aqui? Virou pra mim há uns 2 dias. Me doa, então. Aí eu falei, será que alguém vai querer? Com esse tanto de trabalho? Não é? Mas aqui, olha só. Leva impressa pra irmã. Então. Esse parte da maternidade, eu ainda desconheço. Eu escuto assim, eu fico assim, gente, é ir pro céu e pro inferno ao mesmo tempo. É isso. É viver a dor e a delícia. É isso mesmo. Isso só não dá pra romantizar a maternidade. É isso que só não dá pra falar que é uma coisa que não muda a sua vida. Muda. Pra melhor ou pra pior? Muda. Alguns dias para melhor, outros para pior. É isso. Exatamente. Eu falo, entender que filho adoece junto. Eu brinco. Ser mãe é ter, no meu caso, 3 corações batendo fora do meu corpo sobre os quais eu não tenho controle. Nenhum controle, exatamente. Não, isso é que é muito problemático. Aqui, eu não controlo mais. E aí, quando você percebe que você não controla nem as emoções, nem as fragilidades, nem as necessidades, nem as ações, aí é desesperador. É desesperador. Você fala assim, se fosse eu, faria isso. Se fosse fulano, faria isso. Se fosse... Não é você. É um outro indivíduo. Você precisa respeitar. E às vezes é difícil para as mães entender que o filho não é uma extensão dela, não é uma continuidade não dela. É você. Ele é um sujeito de desejos. Né? Que tem não é você precisa respeitar. E eu me coloco muito nesse lugar. Eu respiro muito e falo, não sou eu. Eu preciso respeitar. Né? Não são as minhas mas é muito difícil. Porque a nossa... A ideia de natureza nasceu de mim, amamentei o humano. Eu sei o que é o bem pra ele. Nasceu da minha barriga, me deixou estria, me deve. Né? Então a gente gostaria que os filhos, obviamente, seguissem ali o destino traçado pelos pais. Só que eles têm que ter autonomia. Eu acho que isso é mais desafiador, gente, é você saber separar até onde você E até penso isso olhando para nossa trajetória nas nossas próprias vidas. Se a gente olhar pra gente com os nossos pais, aí talvez seja mais fácil fazer isso com os nossos filhos, né? De perceber que é necessário. Gente, vou ler para vocês esse trechinho aqui que vai dar origem ao meu próximo livro, que vai chamar Uma Análise Sociofilosófica da Emancipação Feminina.
Mas então, eu tava aqui no finalzinho, né, do capítulo e trouxe isso aqui. Tendo em vista que uma sobrecarga que já existia se tornou hoje ainda maior, sociologicamente falando, temos um problema. Não são demandas individuais. Não se trata de subjetividades, é um fenômeno social. A sobrecarga das mulheres é um dos principais problemas sociais, tendo em vista que não são algumas, é a maioria. A inserção da mulher no mercado de trabalho trouxe a liberdade de ter uma profissão. Mas, será que junto a isso vieram boas condições para desempenhar as funções? A verdade é que toda mudança social requer mais outras novas configurações. Não faz sentido a mulher poder ter uma profissão, mas precisar desempenhar sozinha todos os papéis que antes eram dados somente a ela. Se estes papéis demandavam uma vida dedicada a isso, por exemplo, cuidar da casa, dos filhos, administrar o lar, como elas podem desempenhar isso e ainda trabalharem fora de casa? É necessário e urgente pensar em uma reconfiguração de papéis familiares. Inclusive, convido a lerem sobre isso daqui a um tempo, né? Que vai ser o próximo livro. Eu acho que é isso mesmo. Direto eu faço live mostrando meu marido se recusando a lavar vasilhas. Faço. Aqui. Saio do trabalho sábado, 4 horas da tarde do estúdio. Aí, geralmente, sábado eu gravo em casa, né? Saio do trabalho, eu já saio logo com o celular ligado. Eu falo aqui, gente, ó. Eu estou esperando que a cozinha esteja arrumada. Porque o meu marido não trabalha sábado. Então, logo, é justo que ele cuide. Aí saio. Está o Alexandre bebendo cerveja. Assistindo futebol. Ainda pergunta pra mim assim: vai rolar comida nessa casa? Eu falo, vai, que você vai comprar. É quase uma DR ao vivo. Mas assim, é lógico que, guardadas as devidas proporções, mas assim, é um problema que eu enfrento na minha casa. Sim, o meu marido, ele entende que ele não precisa ajudar. E ele sempre se pauta em uma fala dele, quando a gente se conheceu. Ele me mandou uma mensagem, ele tem um print disso. A gente nunca tinha dado um beijo na boca. Ele me mandou no Facebook assim: odeio tarefas de casa. Você casou consciente. Você sabe? Mas eu respondi pra ele: eu também Quem odeio. vai fazer? Aqui, só que a gente não faz só o que gosta na vida. Eu odeio também. E durante a semana a gente ainda conta com uma pessoa pra ajudar a gente. Sim. Então a gente só precisa fazer no final de de semana. Logo, temos que dar um jeito. Aqui, harmonicamente, dividindo. Um fim de semana sou eu e o outro é você. Sábado sou eu, domingo O justo é ser ele todo fim de semana, porque eu trabalho sábado. Tô sendo honesta, o justo é ser ele. Eu trabalho sábado, eu tenho outra atividade, eu contribuo com renda para dentro de casa, então sendo muito honesta, eu acho que o justo é ser todo fim de semana. Mas como você é legal. Como eu sou legal, de vez em quando eu faço. E a gente faz porque a gente vai ficando nervosa. Eu pelo menos fico. Se eu não aguenta mais, né? Aí pega e faz. Aqui, mas essa fala é importante. Eu lembrei de uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes. Gente, deixa o outro também ser, deixa ele também desempenhar. Porque às vezes a gente tem muito isso. Eu pego e faço. Muitas mulheres têm essa coisa de querer controlar. De controlar no sentido assim, se tá tudo ali, eu vou pegar e vou fazer. Porque é cultural, inclusive. Eu troco gente, deixa fazer também. Dá espaço pra fazer também. Eu sei que não é tão simples assim, né? Porque às vezes você vai deixar e vai ficar lá 6 meses. Eu falo isso. Aí fala assim, eu arrumo na hora que eu quero. Exatamente. A minha mãe, ela é assim. 11 horas da noite no sábado, a cozinha cheia de vasilha. Minha mãe compra um monte de quadro e não fala com meu pai, né? Pendura os quadros pra mim. Aí, não é no tempo dela. Daqui 2 anos. Que é daqui 2 anos. Aí, o que ela faz? Isso aí eu também não tenho paciência. Eu vou mesmo eu furo, eu troco. Aí ele fala, por isso que eu não faço. Porque ela sempre pega e faz. Aí ele esquece o tempo que ele não fez. Não, gente, não é no tempo de Deus, não. O tempo de Deus é pra outras coisas importantes. Pra furar a parede, lavar vasilha. Pode ser agora. No tempo recorde, pode ser rápido. Sujou, lavou. O que tem isso? Comprou o quadro,
fura a parede por treino, ficar uma semana no treino lá. Não dá não, ué. Então o tempo de Deus é pra coisa importante. Sim. Essas coisas triviais do dia a dia, vamos no tempo, pra ontem. no tempo das mulheres, porque no tempo dos homens Os homens também não dá. Vamos no tempo das mulheres. Então é favor. isso. Esse podcast eu vou gravar esses pedaços, né? Mostrar pro marido. Então, é uma forma assim de passar a E mensagem, não né? quero trocar o marido, não, gente. A questão é essa, é aprender a conviver com as diferenças. Eu entendo também. Sim, mas são situações desconfortáveis pra você administrar no relacionamento, Sim. né? Não é daquele coisa assim, não tô brincando, já teve vez chegar amigo lá em casa e falar assim, Flávia, você tá transtornada. Calma, eu falo, estou mesmo, tô tipo, né, virada no giraia. Porque você olha e fala assim, não é possível que eu trabalhei até esse horário, a pessoa simplesmente está lá tomando uma cerveja como se o De mundo boa, não existisse. É sábado. Amigo, Eu tava trabalhando. Acontece. amigo, sábado também. eu trabalho sábado, né? E eu gosto de trabalhar. Sim. Eu tenho que trabalhar sábado, porque é o dia que meu aluno pode assistir, às vezes, a uma aula, entendeu? Às vezes o ao vivo fica mais fácil para a maioria das pessoas, porque eu consigo concentrar mais essas demandas. Então, assim, brincadeiras à parte, cada um tem uma função dentro da casa. Sim. É bom a gente perceber. A função é a gente perceber que é o conjunto que faz a obra, Exatamente. funcionar. Então é E isso. até tornar isso mais harmonioso, né? Eu acho que lá em casa tá precisando. Essa Bom que- mensagem não vai colar. Bom que o podcast vai ficar ali pra ouvir. Não, ele já ouviu isso tantas vezes, gente. E nem adianta. Igual eu falei, eu pego, faço live, eu falo, eu grito. Vizinho já ouviu. Vizinho já tá quase Até o vizinho interferindo. já Vizinho decorou. tá quase indo lá em casa falando assim, Flávia, eu lavo, vocês param de gritar. Vizinho tá quase falando, me dá aqui que eu lavo, filho. Para de gritar com a senhora. Eu falo, não, vou gritar. Vou gritar assim, que ele não lava. Deixa eu desabafar. Eu falo, vou gritar. Não, teve um dia que meu vizinho chegou lá em casa e eu tava realmente assim, tipo, transtornada, que eu acho que ele teve vontade de falar isso. Pode deixar, gente, eu lavo. Eu falei aqui, ó. Nós estamos aqui, nós estamos resolvendo. Você vai Deixa a entrar gente resolver. depois que ele lavar essas coisas. Aí eu brinco, eu adoro cozinhar, mas eu detesto lavar vasilha. Eu falo, então deixa eu cozinhar e você lava. Tem esse combinado também. Eu faço funciona, isso, funciona. No caso, Não tá rolando, não tá rolando, não. Então é isso, pessoal. Obrigadão e até o próximo Pod Flávia. Até. Obrigada. Obrigada.